João, no capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 20. Leremos do 20 ao 26. Peço à igreja que acompanhe a leitura. Porque o nosso Deus vai falar através da sua santa palavra. João 12, de 20 a 26. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Jesus respondeu-lhes: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Vamos orar ao Senhor. Pai, te pedimos a iluminação do teu Espírito sobre nós. Quão melhor, Senhor Deus, outros, ou até mesmo os teus anjos o fariam no nosso lugar. Mas o Senhor é que nos escolheu nessa noite para que glorificássemos o teu nome, para nos instruir na tua palavra. Que teu Espírito nos ilumine, que entendamos a tua vontade. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, os irmãos já viram falar de trote, né? Que se faz com calouros. E nos seminários eles são bem mais leves que qualquer faculdade, mas eles também existem. E alguns colegas de seminário fizeram uma coisa interessante uma vez, que serve até como um teste para que nós entendamos um pouco do ser humano. Alguns colegas entraram e fizeram uma fila na porta do refeitório, numa tarde. E todos os seminaristas que eram internos ou que foram para alguma aula da tarde, foram passando e vendo aquela fila de 3, 4 pessoas. E eles foram parando e alguns foram entrando na fila. Os colegas que começaram a brincadeira sentaram na escada que ficava bem de frente à porta do refeitório e foram vendo a fila aumentando. E aí ouviram que alguém perguntou: é para que essa fila? Aí um disse: eu acho que eles vão servir um lanche. Porque era de tarde. E geralmente quem fazia isso, muito raramente, mas às vezes acontecia, uma SAF da Igreja da Boa Vista, a SAF da Igreja da Madalena levava algum lanche para os seminaristas. Então a fila foi. Dali a pouco alguém disse sim: para que essa fila? E a pessoa respondeu: a SAF da Boa Vista está trazendo um lanche para nós aí. Aí essa fila aumentou e não tinha nada. Os colegas cansaram de rir da coisa, subiram para os seus quartos e aquela fila ficou ali, naquele lugar. Bom, o que isso pode nos ensinar? É porque muitos de nós podemos estar vivendo a vida assim. Por que é que você está vivendo e em favor do que você está lutando? Pode ser que no nosso pensamento haja um motivo muito sério, mas de onde você ouviu? Quem foi que te disse? Quem te contou estava informado? Quem te instruiu? Por que vivermos? Por que andarmos por essa terra e em favor do que lutarmos? Quem te instruiu sabia do que estava falando? Porque parece que olhamos para a humanidade e que todo mundo está esperando por nada e aguardando coisa nenhuma. Ainda que pensem que receberão, na verdade não receberão o que esperam. E exatamente para evitar essa vida inútil e essa vida desperdiçada, uma vida tão preciosa que é jogada fora, porque simplesmente não sabemos o uso dela, é que Deus nos deu a sua palavra, a sua Bíblia, e Deus está interferindo na sua história para mudar o curso dela.
Esse tem que ser o seu propósito. Se alguém lê a palavra de Deus e precisa ainda ser convencido a se transformar e a submeter a ela, então ele está precisando de conversão. Porque o convertido, ele lê a palavra para ser transformado, ele escuta sermões, ele se envolve com o estudo, porque ele quer sofrer na sua vida transformações que Deus fará nele. E uma delas é essa, de dar a nós o sentido da vida. O que os irmãos acabaram de ver é alguma coisa que em Jesus nós vemos o exemplo e temos a lição do que é a nossa vida. Observem que Jesus, como todo hebreu, estava preparando para uma das festas. O hebreu, em geral, tinha 4 festas. Nessa época de Jesus eram 4. No passado foram 3. Mas depois da volta da Babilônia, eram 4 festas que eles celebravam. E Jesus, ali com os discípulos, preparando para ir para a festa, subiram junto do povo algumas pessoas de origem grega. Pessoas que não tinham sangue de Abraão, que não eram nem semitas, porque o semita é aquele que é descendente de Sem, então era um primo distante de Abraão, de Jacó. Porém, nem semita eles eram, nem essa etnia eles traziam. Eles eram jeftitas. Os filhos de Jafé é que, na verdade, formavam os gregos, os europeus, de forma geral. E dali desceram aqueles gregos, e aquilo foi um sinal para Jesus. Jesus estava ali com seus discípulos e chegaram André e Filipe. Por que é que esses homens procuraram Filipe? Que está escrito aqui que ele era de Betsaida da Galileia. E se você ler no livro do profeta Isaías, quando Jesus está sendo prometido, lá no capítulo 6, se não me engano, não, capítulo 8. No capítulo 8, Isaías chama de Galileia dos gentios. É porque essa palavra Galileia era uma forma do grego falar. A palavra vem de uma palavra hebraica, essa palavra grega Galileia vem Galil, terminado com L, Galil. Então, o que significava? Círculo. E aquele povo era chamado, aquela região era chamada de Galileia dos gentios, ou seja, o círculo dos gentios. Era por ali que os gentios preferiam ficar. Às vezes, muitos até deixavam de ir para a província principal, que era a Judéia. Samaria não lhes interessava e os gregos gostavam de ficar na Galileia. Então, a língua grega era fluentemente falada lá. Quase que tanto quanto o aramaico era dito dentro da casa dos hebreus, a língua do comércio era essa. E os homens, percebendo que Filipe, aliás, esse nome também é grego, né? Filipe quer dizer o amado. Então, Filipe é procurado por um desses homens que diz: queremos ver Jesus. Interessante que chamam Filipe de Senhor, né? Senhor, queremos ver Jesus. Filipe fala com André, e André, que também era da Galileia, irmão de Pedro, vão conversar com Jesus e dizer: Senhor, alguns gregos querem te ver. E aquilo foi um sinal para Jesus, porque Jesus tinha consciência, diferente de muito de nós que está vivendo sem saber nem porquê. Caminha na direção que toda a multidão vai, mas sem saber. Pega uma fila que nós nem sabemos, não tivemos uma informação do que estamos aguardando, do que virá depois. Se é assim que o homem vive, ele está desperdiçando. Jesus, porém, tinha noção do que ele veio fazer. E um sinal foi isso. Ele não veio para ser uma bênção para o hebreu, meramente. Ele não veio para ser uma bênção para os descendentes de Abraão. Ele sabia que o ministério dele começava na Judéia, foi restrito aos hebreus, porém, os irmãos lembram da história da mulher sírio-fenícia, que ele disse que veio para buscar as ovelhas de Israel. E a mulher disse: aos cãezinhos caem-lhe as migalhas que os filhos comem. Então, interessante isso, que Jesus sabia muito bem qual era o seu ministério. Ele abençoando os hebreus, a igreja do Senhor Jesus, a igreja que você pertence, nasce em Jerusalém, nasce dos hebreus, mas nasce para o mundo.
Quando Jesus está prestes a subir, ele diz: fiquem em Jerusalém, porque eu vou enviar a vocês o Espírito Santo. E vocês receberão poder, e com esse poder serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia, até Samaria e até os confins da terra. Jesus tinha plena consciência que isso se espalharia. Jesus tinha plena consciência que essa mensagem chegaria no Brasil e que essa mensagem corrigiria nossas vidas, nossa trajetória. E daí Jesus então nos dá essa mensagem. Aqui, o que ele está ensinando é que o homem não deve viver em função de si mesmo. Isso é um desperdício. O maior dos mandamentos é: ama ao teu Deus de toda a tua força, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Ainda que alguns tentem ver algum mandamento ou uma inferência de um mandamento que nós devemos amar a nós mesmos, não há esse mandamento. Pode haver essa necessidade, mas mandamento não. O mandamento é para amar a Deus de toda a nossa força e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus reflete esse mandamento. Ele é a expressão exata do ser de Deus e mais, ele prova a sublimidade, a beleza de toda a lei. A lei que foi prescrita por Moisés, foi ministrada e foi Arão, Miriam, os líderes de Israel, Josué, todos eles serviram de exemplos, mas não houve um exemplo melhor do que Jesus. E Jesus traz essa lei dentro de si, e agora há um grande dilema que os irmãos vão ver. Jesus diz logo em seguida que ele está angustiado, porque há em nós um instinto de sobrevivência, um instinto de preservação e de autopreservação, a tal ponto que podemos até ferir outros, no sentido de guardar a nós mesmos. Mas Jesus vai mostrar que não é esse o melhor caminho para o ser humano. Não é esse o melhor meio de vida e nem viemos para fazer isso. Jesus diz: é chegada a hora do Filho ser glorificado. Esse é chegada a hora, na verdade, a palavra aqui não é chegada a hora, é porque se o tradutor coloca com as palavras gregas, ia ficar difícil de nós entendermos. Mas o verbo usado aqui é um verbo que se estuda muito no seminário, ele é um verbo padrão, é o verbo liô. O principal verbo que se estuda, porque ele é tão regular que ele serve para nós aprendermos todos os verbos através dele. Liô significa desatar, você libertar. Um animal está preso, amarrado, você vai lá e desfaz o nó. Essa aqui é a expressão liô. Então Jesus está dizendo que é chegada a minha hora. No fundo ele está dizendo: foi liberada a minha hora. Está desatado aquilo que prendia. Ele diz, com outras palavras, eu posso dizer que Jesus está dizendo: estou prestes a morrer. Estou prestes a ser crucificado. É isso que ele está dizendo. Se você pegar Mateus 16, há um texto quase que paralelo a esse, no qual ele diz: quem ama a sua vida vai perdê-la, quem perder a sua vida por amor de mim vai achá-la. Isso como uma resposta a Pedro, que tentou dizer a Jesus que não descesse a Jerusalém, que não permitisse que os homens o matassem. E Jesus repreendeu a Pedro e disse: você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Você está olhando o mundo e a vida e os atos e tudo que acontece pela perspectiva humana. E você tem que olhar da cosmovisão de Deus, com o olhar de Deus. Deus olha a história com outros propósitos, diferente do homem. E aí a primeira razão por que Jesus vai nos dizer, eu queria que os irmãos acompanhassem na leitura, a primeira razão por que você deve viver para a glória de Deus e não para a sua própria glória, ele diz que o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. É curioso que Jesus coloque isso, porque o que Jesus está dizendo, você vai buscar o sucesso pessoal, vai tentar se tornar um milionário, ou pelo menos ganhar muito dinheiro para passar na cara daqueles que te humilharam. Jesus disse, isso é uma vida menor. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a razão
que a vida que ele está oferecendo, o jeito de viver que ele nos ensina e que ele dá exemplo, é muito mais sublime e muito mais inteligente. Ainda tem um benefício paralelo. O grão nasceu, na verdade, para duas coisas, o grão de trigo. Para se comer, que é um fim muito útil, ou para produzir outros. Não é assim? Alguns grãos são comidos, outros grãos são plantados. Mas Jesus fala sobre vida. Então, quem fala sobre vida tem que falar sobre morte. E Jesus está dizendo, se o grão não cair na terra, então a ideia de cair, pense numa ideia de decadência, de humilhação. O grão está na mão do semeador, aí ele cai na terra. E caindo na terra, Jesus disse, se ele não morrer, fica ele só. Se ele preservar a sua vida, ele vai ter uma vida solitária, uma vida triste. Então, se o grão não morrer, fica ele só. E eu me lembro de uma música que eu ouvi, chamada Espaço, que é muito interessante. O autor dela já escreveu coisas muito interessantes, o letrista. E aí ele colocou o seguinte, que é o próprio cantor dela. Ele disse assim, no topo do mundo, como uma bandeira, em cima de uma montanha, sentindo tão alto, entre as estrelas, você só consegue ver as nuvens, mas não tem visão do que há embaixo delas. Você está tão alto que está incapaz de respirar e não vê mais ninguém. O espaço entre as estrelas são bilhões de milhas de escuridão. Foi isso que você conseguiu. Que interessante você olhar que Jesus está dizendo que, de alguma forma, aquele que busca o sucesso pessoal, independente de Deus, que ignora e menospreza o propósito de Deus para a nossa vida, que não coloca a sua vida a serviço do Senhor, é alguém que está destinado à solidão. É preciso que ele se lembre que o seu corpo atlético vai envelhecer, na melhor das hipóteses. Porque na pior a gente falece cedo e o nosso corpo vira pó. O rosto bonito vai se encher de rugas. Os braços fortes, vai chegar um tempo que não vai conseguir levantar nenhum peso leve. Mais ou menos o que diz o último capítulo de Eclesiastes, não é isso? Os dentes bonitos que sorriem e que encantam as pessoas, um dia não conseguirão nem morder mais. É nessa vida que você quer investir? Pois Deus não fez essa vida para você investir assim. Se o grão quiser preservar a sua vida, ele vai morrer e não vai deixar nada. Mas se o grão morrer, quando cair na terra, ele vai produzir muitos outros grãos. Jesus nos dá a ideia de que a vida que é realmente útil é aquela vida que vivemos com a perspectiva do que Deus tem para nós. Não viva para si e nem tente se preservar, é tentando preservar você, preservar o seu direito, preservar sua felicidade, é que você machuca os outros. Ou será que não é isso que está por trás das brigas conjugais? Será que não é a autopreservação que está por trás das desavenças entre pais e filhos? O desejo de manter a nossa vaidade, o nosso status, não está por trás de muitos conflitos dentro da própria igreja, no mundo, nas repartições públicas, no governo? O mundo já vive assim e está fazendo um péssimo trabalho. Não está cuidando das pessoas. Coisas simples e inexplicáveis. Uma terra tão farta, uma terra que sobra tudo. Temos gente que está morrendo de fome. Então, para manter a vaidade de certos seres humanos, para eles dizerem que tem muitas terras, que tem muitos bens, que tem apartamentos em Nova York, eles pagam mixarias que praticamente não dá para viver dos seus funcionários.
E o dinheiro que eles economizam, pagando mal os seus funcionários aqui, eles gastam na Europa, gastam no comércio. A cabeça do ser humano está completamente pervertida. Não entendemos que viemos para servir. E é isso que Jesus está nos chamando a atenção, ele está dando o exemplo. Ele diz, eu preciso sim morrer. Se o grão cair na terra e não morrer, ele fica ele sozinho. Mas se ele morrer, ele vai produzir muitos. E foi isso que Jesus fez. Dando o seu exemplo, produziu uma série de imitadores. Você vê Pedro, que aprendeu com Jesus. Você vê mais tarde Paulo. Você vê também Tiago. Você vê esses homens que aprenderam com Jesus, fazendo sua igreja expandir pelo mundo, fazendo com que as pessoas sejam mudadas e não vivam mais para si mesmos. Porque se alguém é presbiteriano e vive para si mesmo, ainda não entendeu. Não é presbiteriano, porque uma regra básica do presbiterianismo é dizer a Escritura é nossa regra de fé e prática. E a Bíblia diz, sirva teu irmão. Então, se alguém não serve, na verdade, está desperdiçando o seu tempo com uma vida inútil. Mas vejam só o verso 25. Jesus diz, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. É interessante dizer isso, porque como isso, odiar a própria vida? Aliás, deixa eu dizer uma coisa, aqui Jesus diz, eu acho que o original expressa melhor o que Jesus tem em intenção. Porque a palavra traduzida por vida aqui, no grego, é alma. É a palavra psique, que dá origem à palavra psicologia. Então Jesus diz, se alguém ama a sua vida aqui na terra, vai perdê-la. Mas se alguém odeia a sua alma, esse vai ganhá-la. É interessante você colocar dessa forma, porque a vida aqui passa, a alma permanece. Então, observe bem que esse é o termo que é usado. Se você ama a sua vida, você vai perdê-la. Então, luta para preservar, luta para guardar, pisa em cima de qualquer um, faz o que é mal para os outros, diz palavras que machucam, tudo porque você quer preservar a sua própria alma. E nem pensa que uma outra alma está sendo ferida, que uma outra alma está sendo prejudicada pela mentira, pelo engano. Isso é injusto. Mas isso não te importa, porque você precisa preservar sua alma. Você vai perdê-la. Quando você abre mão da sua própria vida, por amor a Deus, aí você ganha. Aí sim você preserva para a vida eterna. Porque essa aqui não compensa, queridos. Eu fico imaginando se conseguirmos o que nós queremos. O que o homem médio do Brasil consegue. Vai viver uma vida segura dentro de um condomínio fechado, não é isso? Numa casa, numa mansão, que tem toda a segurança, o aparato, pessoas armadas para matar qualquer um que queira. A arma é para isso. Ela é para ser ostentada, para inibir a prática do mal. Porém, ela só inibe se você estiver disposto a usá-la. Então, alguém está armado para matar alguém que queira te fazer mal. E ali você está protegido. E você tem felicidade, pelo menos teoricamente. Você tem segurança, tem alegria, seus filhos têm liberdade de correr por ele. Mas quando você sai pela porta do seu condomínio, você encontra um mundo completamente desorganizado. Um mundo em que as pessoas são extorquidas até seu último centavo para fazer a felicidade de uns poucos. Em que as pessoas vivem com dificuldade, sem segurança e sem saúde. É nesse mundo que você quer ser feliz? Pois você vai ficar sozinho. Porque se você estiver disposto a viver em função dos outros, aí você vai produzir frutos que durarão para outra vida. Vocês verão que dentro do exemplo e da vida que vocês levaram, você passou por essa terra e produziu. Quantos aqui conhecem a história da Igreja Monte Sião? Uma igreja que batizou várias pessoas. O reverendo Coine aproxima mais ou menos entre 600 e 700 pessoas, só ele
A igreja é mais antiga do que ele. Ele veio para pastorear aqui e a igreja já existia. E o reverendo Coíno estima que umas 700 pessoas foram recebidas durante esse tempo. Hoje estão em outras igrejas. Então, o Monte Sião cumpriu essa meta, que disse, eu quero ser uma bênção, não é isso? Mas essa igreja existiria se não fossem sacrifícios pessoais de alguns? Pessoas que mataram um pouco a si mesmos, para que hoje você estivesse aí sentado, ouvindo a palavra de Deus e aprendendo do Senhor. Pessoas que acreditavam que o Evangelho, elas acreditavam nisso, que o Evangelho era a solução para a vida do homem. Pessoas que sonhavam um dia que todo morador da cidade de Botucatu conhecesse Jesus e se entregasse a Ele e fosse salvo. É um sonho impossível, mas enquanto buscamos realizar esse sonho, fazemos bem a vida de muitas pessoas. Mas não existe igreja sem sacrifício. Se eu quiser amar a mim mesmo, eu fico só e eu perco a minha vida. Se eu quiser amar os outros, a minha vida está oculta juntamente com Cristo. Há uma outra vida me esperando. Só mais uma. Ninguém tem várias vidas. Só vai haver mais uma. O livro de Hebreus diz que ao homem está ordenado, capítulo 9, verso 27, diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aparecerá a segunda vez para a vida eterna. Então, o que o texto da Bíblia nos diz é que só há uma vida para ser vivida. Você não terá outra oportunidade, ninguém volta. Jó escreve, assim como uma nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca mais voltará para o seu lar. Então não existe a possibilidade de você ter uma segunda chance. Você só tem essa. E é por isso que Jesus não quer que você desperdice e te dá uma palavra tão dura. Ele diz, odeie a sua vida aqui. Não trabalhe em favor de si mesmo. Trabalhe pela alegria dos outros. Já que todos seremos infelizes e frustrados no propósito de promover nossa própria felicidade, que pelo menos promovamos a felicidade dos outros. Mas Jesus continua o seu argumento, depois que ele fala do grão de trigo e fala do amor. O outro exemplo que ele vai dar é o da servidão. Ele diz, se alguém me serve, siga-me. Onde eu estou, ali também estará meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Eu queria dizer uma coisa que às vezes não dá para a gente ver. Tem dois verbos gregos que é fácil guardar, para que a gente saiba sobre servir. Um é o verbo douléo, de onde vem a palavra doulos, que quer dizer escravo. Mas aqui Jesus usou uma outra palavra, o verbo diaconel, que nós conhecemos bem porque é daí que vem a palavra diácono. Então Jesus diz, quem me serve, esse dá a ideia de um servo que serve dentro da casa, que está ali servindo os outros conservos e está servindo sua mesa, está cuidando de você. Então é desse tipo de serviço que Jesus fala. E ele diz, aquele que me serve, esse me seguirá. Veja aí, é o verso 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também meu servo. Isso, a primeira olhada para isso vai nos fazer pensar que nós, de alguma forma, não teremos muito lucro. Se a gente seguir para onde Jesus vai, onde nós vamos parar? Os discípulos, tentando poupar sua própria vida, tentando poupar a vida de Jesus, disseram, não faça sacrifício pelos outros não, esses homens não merecem. Cuida de ti mesmo, preserva ti mesmo. E Jesus diz, para trás, Satanás. Eu sei quem está te usando, essa sua boa intenção, por trás dela tem a intenção de me afastar da cruz. Se Jesus não morresse da cruz, o que seria de você e de mim? Então Jesus entregou-se por nós. E é exatamente nesse propósito ele está falando de servir. Se alguém é diácono, se alguém é um servo de Jesus, siga. Para onde ele vai? Então, em primeiro lugar, lembramos de Paulo dizendo que Jesus era Deus junto com o Pai, mas não jogou como uma oportunidade de usurpar o trono, de concorrer com Deus.
Ele se fez servo do seu pai e veio e assumiu uma forma humana. Ele abriu mão da forma externa da sua glória que ele tinha. Mas ele andou como servo. Veio andar no meio de nós, homens ignorantes, homens cegos, homens injustos. Mas Jesus veio andar entre nós. Alguns ouviram Jesus e creram nele. Outros lutaram e tramaram a morte de Jesus. Se opuseram, tentaram intimidá-lo e, como não conseguiram, tiraram a vida dele. Só que Jesus disse: aonde eu estou, você estará também. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Então, se estamos caminhando para a morte, se um dia nossa terra ou o lugar onde você está for dominado por muçulmanos e eles desafiarem a você a negar Jesus, não negue. Porque para isso nós viemos, para morrer em função dos outros, para morrer para que outros tenham vida. E é nesse propósito que o Senhor Jesus então continua nos mostrando. Ele diz que aquele que serve estará onde ele estiver. Então você pode estar com Jesus. Alguém ouviu um pastor pregando e dizer assim: quem espera uma vida fácil não devia escolher o cristianismo. Apesar de muita gente que busca prosperidade está indo atrás do cristianismo pensando que é fonte de riqueza. Mas ele disse: a vida cristã, isso no meu tempo de seminário, a vida cristã é muito dura. E ele disse: a minha começou numa cruz. A sua também. Então quem segue Jesus pode estar trazendo para a sua vida uma série de dificuldades que ele nem imaginava, porque ele vai ter que ser reto no mundo distorcido. Ele tem que ser uma pessoa correta, amorosa, no mundo pervertido, que leva tudo para o mal e tudo para a malícia. Você acha que é uma vida fácil? Não foi fácil para Jesus e não será para nós. Porém, se o caminhar com Jesus é a morte, também estaremos com ele na ressurreição. Porque Jesus ressuscitou, você será ressuscitado para o reino de glória. E o Salmo 24 diz que Jesus está entrando no portal da glória. O Salmo 24 pergunta, primeiro ele afirma, Deus criou a terra, por isso ele é dono da terra. A terra foi criada por ele, portanto Deus faz o que quer. E aí ele pergunta para Deus, Senhor, quem é que vai morar no teu santo lugar? E a descrição que Deus dá para ele é uma coisa interessante, porque não cabe nenhum homem nisso, a não ser Jesus. Diz alguém que seja limpo de coração, puro de mãos, ou seja, nunca pensou nada errado, nunca fez nada errado com suas mãos, que nunca mentiu, nunca jurou pensando em não cumprir o juramento, então, que não entregou sua alma à falsidade. Você conhece algum ser humano que se classifica? Eu só conheço Jesus. Por isso o Salmo 24 continua dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, portais eternos, levantem para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, que é uma nítida referência ao Deus Criador, mas é uma referência a Jesus. Porque os portais da glória vão ter que se abrir para Jesus, porque ele é limpo de mãos, puro de coração. Só ele pode entrar no céu, mas ele está prometendo, onde eu estou, vocês estarão também. Então acompanhamos Jesus nos momentos de sofrimento. Somos uma igreja massacrada, sofrida, porque esse mundo tem um príncipe e esse príncipe nos odeia. Somos a prova de que ele é uma mentira e que esse mundo, na verdade, tudo que ele projeta, que ele fala, é uma farsa. Eu estou falando isso porque sou ser humano, querido. Eu não estou culpando os outros, apontando o dedo para os outros, estou dizendo de nós mesmos. A minha adolescência foi na década de 70. E eu ouvi as pessoas dizendo, vamos dar uma chance à paz. As pessoas se cumprimentavam na rua. Hoje em dia se cumprimenta assim, né, muitas vezes. Mas alguns vão lembrar. Né? O Marcos é novo, mas vai lembrar disso. Não é? Quanta fotografia com as pessoas fazendo assim. Sabe o que era isso? Paz e amor. O mundo melhorou muito depois disso, né? Ele piorou. O desrespeito que se tem hoje é tão grande que tem gente indo fazer propaganda na televisão dizendo, respeite a mim, que eu respeito a você. E são pessoas que não respeitam ninguém.
É a mesma coisa, esses artistas falando para que a gente respeite, me lembra uma campanha que fizeram nos Estados Unidos contra as drogas e levaram um astro de rock para falar contra as drogas, dizer, deixe as drogas e tal. E era aquele cantor John Bon Jovi, que não era lá um bom exemplo do trato com as drogas. O que adianta colocar gente que não respeita para exigir respeito e para estimular o respeito? Então não é por aí, a humanidade é uma farsa. Falamos em defender a ecologia e o mundo continua sendo destruído. Ele não vai sobreviver muito a esses maltratos que estão fazendo. Falamos contra as guerras e estamos vendo as guerras serem iniciadas. Estamos vendo um partido, sabendo que o cabeça desse partido está agora no fim de carreira, tentando salvar a carreira dele, indo para Porto Alegre para fazer o quê? Arruaça, e esperem que pode acontecer coisa muito triste lá, até vidas se perderem, porque querem preservar um dos maiores mentirosos da história do Brasil. É esse mundo que propõe-se a fazer coisas que não faz, porque é filho do pai da mentira. E o pai da mentira quer isso mesmo, ele quer acabar com a igreja, porque a igreja vai abraçar a verdade até o fim e vai morrer por ela. Daí Jesus diz, onde eu estou, vocês estarão também. E aí, com essas palavras, Jesus encerra essa parte. Depois leia o resto do texto em casa, porque ele prossegue. Mas eu quero encerrar aqui contando uma história do já idoso, mas que esteve esses dias atrás com Barack Obama. Desculpem, perdão, o presidente lá trocou, né? É o Donald Trump. Aliás, o meu irmão que gosta de fazer piada fez uma piadinha com isso um dia, né? O vice-presidente dos Estados Unidos é Mickey alguma coisa, então ele disse, ninguém nunca imaginaria que o presidente dos Estados Unidos seria o Donald e o Mickey seria o vice, né? Então, vejam só que coisa curiosa. O Donald Trump recebeu a visita do famoso Billy Graham. Billy Graham, como o brasileiro chama, ele é considerado um dos maiores evangelistas dos últimos tempos. Muitos não sabem, mas ele é presbiteriano. Como os presbiterianos não quiseram bancar a obra dele, a esposa dele era batista, e aí o Billy Graham, então, fez todo o trabalho evangelístico dele pela Igreja Batista, já que os presbiterianos não quiseram investir na obra dele. O Billy Graham esteve no Brasil para pregar naquele estádio lá de Minas, o Mineirão, né? Na verdade, ele pregou no Mineirinho, foi para um congresso. E é uma dessas revistas, que agora, acho que ela é uma dessas que acabou, mas é estilo revista Veja, foi lá fazer uma entrevista com ele, que era o maior evangelista da história dos cristãos que estavam vivos, e chegaram para o Billy Graham e fizeram a seguinte pergunta para ele. Senhor Graham, o senhor trabalha, vive para Deus, prega o evangelho, dedicou sua vida a isso. Tenho que fazer uma pergunta para o senhor. E se o senhor descobrir, de repente, que o senhor não vai para o céu? Que o senhor vai para o inferno? Isso é tipo pergunta de repórter mesmo, né? O jornalista perguntou isso para tentar, e ele disse assim, o que você quer saber? Se eu ia trabalhar do mesmo jeito, se eu descobrisse? Eu ia. Mas e aí, se o senhor fosse para o inferno? Eu falei, olha, eu sei, tenho certeza que eu não vou. Jesus disse que todo o que crê está salvo, e eu creio nele. Mas suponhamos, e o repórter assistindo, ele falou assim, eu não vou me livrar desse homem tão cedo, né? Ele disse, olha, eu sei que eu vou para o céu, mas vamos supor que eu fosse para o inferno. Nem por isso eu deixaria de pregar e servir o meu Senhor. Sabe por quê? Jesus me prometeu que onde quer que eu estivesse, Ele estaria comigo. E se Jesus estiver comigo, até o inferno vira céu. Que seja essa a sua resposta. Você pode estar vivendo um inferno pessoal na sua vida. Mas olha para Jesus. Ele disse, aonde eu estou, você estará também. É por isso que nós não estamos enxergando isso agora. Mas você crê na Bíblia ou crê nos seus olhos? Você não vê isso agora. Mas Paulo diz que nós já estamos assentados. Efésios capítulo 2. Você já está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Ele já te pôs ao lado de Deus. Estevão viu
Jesus ao lado de Deus. Você estava lá. E ainda que o mundo não te trate como deve, não importa. Deus te trata como deve. Aguarde só um tempo e as coisas que não se veem serão vistas. E o mundo vai descobrir que você viveu nessa terra, mas que você já estava sentado ao lado de Deus, porque Cristo conquistou esse lugar para você. Ele diz, aonde eu estou, você estará também. E se Jesus está conosco, querido? Se o Senhor for o meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Não é isso o Salmo 23? Salmo 23 não é um salmo que fala sobre a sua vida? Então você quer chamar Jesus de pastor? Aonde ele for, vá também. Não é isso que a ovelha faz? Ela anda nas pegadas, nos calcanhares do seu pastor. E se você fizer isso, não vai te faltar nada. Você não vai sentir falta de nada. Porque ele é suficiente para nós. Então que Deus te abençoe. E que você diga nessa noite ao Senhor Jesus, Senhor, a minha vida não é meu alvo principal. A tua vontade é o principal na minha existência. Vamos orar ao Senhor?